Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certinho por aí. Aqui também tudo certinho, graças a Deus. Eu vou falando com vocês e vou. Desconsiderem cabelo, tá, gente? Eu acabei de chegar do trabalho agora. Aí eu vou gravar, né? Hoje é terça-feira, então eu vou gravar esse resumo de feira pra soltar amanhã pra vocês, tá? E eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou, independente se for no sábado ou no domingo, né? Eu vou gravar ali na segunda ou terça, né? Que dia de semana pra mim é melhor pra estar gravando, tá? Ontem eu não consegui, então eu vou gravar hoje, agora, pra vocês, então, e vou soltar na quarta, que já é um dos dias que eu tenho vídeo, tá? Então na segunda-feira fica muito corrido pra mim, porque aí eu teria que gravar durante o sábado ou o domingo já pra editar de noite e tal e jogar pro canal pra de manhã. Porque se não, daí vai sair do horário do canal, né? Então, eu vou gravar agora, editar tudo certinho essa tarde, já vou subir pro canal e vou para liberar amanhã para vocês, tá? Então vocês vão estar vendo esse vídeo na quarta-feira. Estou com meu caderninho aqui. Na verdade, eu nem somei o total. Eu vou procurar minha calculadora daqui a pouquinho aqui para somar junto com vocês, tá? O valor total, né, das vendas. Já vou antecipar para vocês que tivemos o nosso sim, né? E assim, teve muitos acontecimentos nessa feira de domingo, tá? Eu vou deixar passando o videozinho para vocês, ó, trabalhando com sobras. Já eu vou mostrar aqui, ó, esse aqui é um que eu tô fazendo, tá? Tons de marrom. Mas eu vou fazer um vídeo separado mostrando o que eu tô produzindo essa semana, tá? Ou seja, de domingo à noite para cá. Já produzi alguma coisa, mas eu vou mostrar certinho pra vocês no vídeo, tá, gente? Tô, assim, com 1001 ideias. Depois dessa feira, assim, me abriu bastante a mente. Vendi bastante também, graças a Deus. Bati o recorde, tá? Já vou antecipar pra vocês, fica aí. Porque, assim, lá vem história, tá? Tem bastante coisa pra contar pra vocês. Eu não vou lembrar de tudo, porque, assim, foi tanta coisa. Tanta gente ao mesmo tempo. Na primeira venda, já foi bem cedinho. Ai, vontade de espirrar, gente, quando começa. Eu tô com o rosto vermelho da ansiedade, tá? Nossa, não tem o que fazer. Então vai com o rosto vermelho, espirrando com tudo. Ó, tô toda vermelha. Vou deixar o videozinho agora passando pra vocês, tá? De como é que estava o evento, né? Foi a primeira vez que aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu esse evento, tá? Ele foi organizado pelo Lions Club. É um clube que tem aqui, tá? Eu não sei exatamente o que eles fazem, mas eles que estavam organizando, tá? Esse evento. Que o nome qual que foi? Ação no Bairro, tá? Então, o intuito deles, né, é levar comércio, né? Fazer um entretenimento ali, né? Para o bairro, tá? Que é um bairro já que está tendo, assim, é um bairro antigo, tá? Não é um bairro que está sendo feito um loteamento novo, nada assim. Porém, tem muito morador novo, tá? E pelo acesso, ser assim, do centro, ele fica 4 quilômetros, tá? Então, é 4 para ir e 4 para voltar. Digamos que é quase a mesma distância que a minha casa aqui, né, do centro. Então, para vocês terem uma noção, né, que eu fui... Eu vou colocar, assim, uns 8... Ai, a bola tem que ir bem na frente da câmera, né, gente? Essas bolinhas, olha, que sai rolando por tudo. Então, assim, foi, digamos que uns 10 quilômetros para ir, uns 10 para voltar, tá? Tem lugar que eu fiz uma correntinha de separação, lugar que eu fiz duas. Mas não dá nada. E chegamos lá, já estava a maioria do pessoal montado da barraca, tá? Daí eu procurei a senhora que era responsável pela organização. Aí ela falou assim, ai, tava marcado para você ficar aqui, que era bem na entrada, assim, na segunda barraca. Mas como já tem a moça do macramê ali, eu acho melhor você ficar lá no final, que daí pelo menos vai ficar separado. Porém, crochê não tem nada a ver com macramê, né? Mas como era artesanato, foi o primeiro evento, né? Aí ela falou assim, não, coloca lá no final. Eu falei, não, não tem problema, tinha um espaço, né? Até pra fechar aquele espaço ali ficava melhor. É a nossa ideia inicial, né? E, gente,
Esqueci o que eu ia falar. Eu cheguei lá, era umas 9h15, mais ou menos, então umas 15 para 10, porém eu terminei de arrumar, tá? Porque as minhas coisas ali é rápido, né? Então, eu montar a barraca, a mesa é rapidinho, então só a distribuição, a organização das peças que demora um pouquinho mais, né? Mas a minha barraca é bem fácil de montar, leve, bem prática, tá? Montei ela, tá? Então, assim, não deu muito tempo, apareceu a primeira cliente, as primeiras, digamos assim. Mas, antes de eu contar pra vocês, tá? Eu tinha esquecido já, gente, que eu falei que eu ia deixar o vídeo passando. Mas é muita informação pra passar pra vocês, então tô esquecendo já. Eu vou pausar aqui. Antes de tudo, eu vou deixar o vídeo passando da feira, né? Como que ela estava acontecendo, o que que era. Teve alguns eventos durante o dia, tá? E eu vou deixar no final do vídeo alguns outros videozinhos, tá? Que teve apresentação. Esse evento que foi na ponte que tem, tá? Como que eu vou explicar pra vocês? No vídeo ali vocês vão conseguir perceber. Eu acho que vou deixar todos eles juntos, vocês vão entender melhor do que eu deixar no final. Algum tempinho atrás, no começo do ano, eu gravei um vlog, tá? Eu indo na praia, que era o encontro da lagoa, do rio e da praia. Esse lugar que eu fui final de semana, ele fica na beira da lagoa, né? Uma lagoa bem grande que tem. Aí tem a ponte que faz a travessia pra rua que dá pra praia. Então, assim, atravessando essa ponte, ela que fica 20 metros, assim, a ponte da beira da praia, tá? Tem a rua que passa, só tem a rua, já é a praia em seguida. Porém, essa ponte está desativada, tá? Porque ela está em péssimo estado de conservação. Eles tiveram até que tirar o início do chão, assim, da ponte, né? Tiveram que tirar a parte do início e do final, porque mesmo assim ainda tinha gente atravessando, tá? Então, é um lugar de lazer, tem parquinho, tem quadra de vôlei, tem um gramadão bem grande pra jogar futebol, tinha encontro de carros antigos, né? Tinha alguns Fuscas, esses carros mais antigos, tinha pessoal de moto lá também, então tava bem legal. E foi um dia muito movimentado, parece que a metade da cidade estava lá, mas eu vou deixar os videozinhos passando pra vocês e daí eu volto dizendo o que aconteceu nessa feira. Assim ficou então, pessoal, a organização inicial, tá? Das peças, né? Os trilhos de mesa, o tapete, coloquei pendurado ali, né? A arara, consegui montar ali pelo desnível do chão, né? Assim ficou melhor. Aqui os tapetinhos de retalho, né? Vocês vão ver mais pra frente eu falando deles aqui no vídeo. A arara tá bem recheada de peças, né? Aqui eu trouxe toda a minha pronta entrega. Então, coloquei tudo bem organizado e um pouquinho aqui da feira para vocês verem, então, como que foi, né, esse evento, pessoal de brechó, né? Foi uma feira bem diferente em relação às outras de artesanato que eu participo, tá? Mas, pessoal, teve bastante movimento, né? Esse vídeo eu gravei para vocês era mais ou menos umas 9h40. E aqui, pessoal, para vocês verem um pouco, né, mais do lugar que foi o evento, como que tava a organização. Num espaço bem legal, tá? Foi a primeira vez que teve esse evento. E essa imagem foi feita por drone, né? Eles fizeram divulgação, então, bastante do evento. Umas 2 semanas antes já começou. Teve ali esse todo, né? As barracas, se eu não me engano, teve mais ou menos umas 20 pessoas. Teve pessoal de carros antigos também, né? Pessoal de moto, então, que foi participar, né? De alguma forma ali do evento também, né? Se reuniram, então passaram um dia lá. Foi um clima bem gostoso, teve bastante movimento mesmo. E aqui para vocês verem um pouquinho mais, né? Aqui da minha cidade, para vocês conhecerem. Tem um parquinho, tem quadra de vôlei, tem um balanço ali que fez sucesso entre as crianças, né? Pessoal tirando foto. E assim ficou. E essa aqui é a lagoa. Então, do lado de lá já é a praia, tá, pessoal? Aqui, então, mais um pedaço aqui, né, pra vocês mostrando, então, durante o dia, né, já com a arara quase vazia, algumas pessoas passando, família teve lá, então, bastante movimento mesmo. E aqui, então, eu fui com as crianças, né, elas queriam ir, já era quase 5 horas, eles queriam ir no balanço, então, aqui pra vocês verem, ó, do lado de lá, da lagoa tem a rua e depois já é a praia, tá, pessoal? Então é bem pertinho, é bem legal mesmo.
Teve um pedaço cercado ali que tinha os ninhos de coruja. Eu até esqueci de gravar um pedacinho mostrando pra vocês. Mas tava um dia bem gostoso. Bastante sol, o clima ajudou também. E assim, pessoal, é um lugar de lazer, tá? Pro pessoal do bairro. Então, num domingo, né? Então, o pessoal se reuniu lá para... Voltei, pessoal, então, né? Deixei passando pra vocês aí videozinho de como que estava lá o lugar, né? Como que é pra vocês entenderem um pouquinho, né? E vamos, então, para as vendas, como eu falei pra vocês. Ai, gente do céu, nem eu não tô entendendo a minha letra mais. Eu olhei aqui e me assustei. Eu li Mega Rosa. E é mesa rosa. Tá? Pra vocês terem noção de como que eu tô. Como eu tava falando pra vocês, né? Parou bem assim, digamos que era umas 10 e pouquinho da manhã. Foi a primeira pessoa, né, a parar na barraca. Até eu achei que elas iam só olhar, não iam levar nada. Não sei se era mãe e filha. Mas elas tinham algum laço ali entre elas, tá? Alguma coisa, não quis perguntar, né? Se eram amigas ou o que que era. Mas, assim, eu tinha bastante peças, tá? Na barraca, como vocês sabem, né? Eu levo tudo que eu tenho na pronta entrega, tudo de peça finalizada que eu tinha. E como semana passada, né, eu vendi todos os panos de prato, fiz uma produção. Eu tava com 6 ou 7 panos de prato. Sim, a única novidade que eu levei essa semana foram os panos de prato, tá? Porque eu fiquei a semana toda produzindo pano de prato. E elas gostaram, olharam todas as peças, né, gente? Eu paro tudo, chegou alguém na barraca, eu paro tudo que eu tô fazendo. Eu mostro, eu falo assim, olha, pode ficar à vontade, eu tenho tapetes a partir de R$ 25, eu tenho trilho de mesa, eu falo assim, eu tenho de 25, 30, 35, e daí eu tenho alguns outros modelos, né? Eu coloquei assim, eu separo por pilhas, tá? De tapete, né? Então, fica mais fácil, né, para elas visualizarem os modelos, né? Elas vão ver ali se elas querem os menorzinhos, vão olhar os modelos. E essa primeira cliente levou, que era a moça, né? Ela levou o trilho de mesa rosa, não era mega rosa, tá, gente? Que é aquele modelo Letícia, tá? Que era tom de rosa bebê com pink. Ela se apaixonou naquele, ela achou lindo. E ela levou também a mini passadeira do tapete Rafaela, tá? Que eu fiz pela aula da Dai. Então, saiu que ela era em tons de lilás, tá, gente? Eu não sei se vai ter foto, tá? Mas no takezinho que eu deixei passando ali pra vocês antes, vai aparecer as peças, tá? Tem peças ali que eu não cheguei nem a tirar foto, porque não deu tempo. E daí, então, vocês vão ver no takezinho anterior, tá? Então, essa primeira venda, então, foi de R$ 120, tá? Foi no débito. E daí, então, eu recebi R$ 117,61. Aí, a moça que tava com ela, né? Outra senhora que estava junto com ela olhou e ela levou no total de 5 tapetes, tá? Ela desmanchou 2 jogos de banheiro. Mas por quê? Como que eu fiz isso, né? Desmanchar jogo de banheiro? Não sei se vocês vão lembrar, tá? Mas quem tá aqui no canal de alguns vídeos viu que eu fiz aquele jogo de banheiro com Candy Color, né? Com aquele mescla que é o Jujuba, se eu não me engano, que é da B&B. Então, que são tonzinhos candy, assim, que tem, né? Então, ele era no cru, se eu não me engano, da Eco Brasil, não, da Euro Roma, que é aquele cru bem clarinho. Tava no cru, salmão, era um solzinho assim bem clarinho e o bico dele fiz no verde água, tá, gente? Então, era 2 tapetes nesse jogo de banheiro com 3 square, um com 2 square e a tampa do vaso. Tem uma mosca rodeando aqui atrás, ela tá me dando nervoso. Então, ela levou os 2 tapetes maiores, tá? Aí, ela levou um tapete em tons de azul, que é aquele com a flor no cascata, que é aquele azul clarinho da Barroco, era o par. Então, ela levou um tapete. Ela levou um vermelho com bege do jogo de banheiro Tati, tá? Então, desmanchou mais um tapete. Ela levou o tapete maior e ficou os 2 menores. E ela levou mais um, gente, que eu não consigo lembrar qual que é. Só marquei aqui um tapete, porque foi tanta coisa, tanta gente que passou ao mesmo tempo, que daí ela só falou, eu quero esses aqui, eu somei valor, passou, embalei e foi, gente. Então, eu não lembro qual que era esse tapete. Eu tentei de todo jeito lembrar que tapete que era, mas eu não consegui. Então, deu valor de R$ 160, tá?
Eu não lembro se foi no Pix ou se foi no cartão, o que foi, porque eu não marquei aqui, só coloquei o valor total. Depois, ó, eu não sei dizer quanto tempo entre uma cliente e outra foi, gente. Eu não sei. Não sei dizer. Porque, assim, tinha bastante gente que passava olhando. Tinha bastante gente, assim, realmente, olha, eu não fiz praticamente nada de crochê nessa feira. E vocês sabem que teve feira que eu já quase completei um jogo de banheiro. Mas graças a Deus, né, que tinha bastante gente, que tivemos vendas. E eu acho que vai ser difícil eu bater o recorde dessa feira, tá? Então, a próxima cliente levou o par de tapete Rafaela, tá? Esse modelo, ele fez sucesso, porque saiu todas as peças. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Saiu todas as peças que eu tinha do tapete Rafaela, tá? Então, saiu o parzinho no amarelo, né? Que eu fiz cru, amarelo e o bico no cru de novo. Então, par por R$50, esse foi no Pix, tá? Aí, ali perto do almoço, mais ou menos, saiu o jogo de lavabo por R$60. Que era esse Candy Color, né? Então, no caso, ali no começo saiu o par de tapete dele. E agora saiu as outras duas peças, tá? Foi R$60 no Pix. Aí parou uma moça, gente. Quando essa moça chegou, ela foi falando assim, ai, que lindo, eu quero esse. Ela começou a olhar, tá, gente? Ai, deixa eu ver. Ai, eu acho linda essas coisas. Ela fazia bem assim. Eu fiquei meia sem acreditar, assim, porque nunca me aconteceu uma situação dessa. Ela olhou, eu quero esse. Ela pegou. Ai, mas eu gosto mais de cor escura, assim, de base escura, porque eu tenho gato. Eu quero esse, separa esse pra mim. Ai, aquele trilho de lado de mesa, eu quero aquele. Eu quero esse. Ela ia fazendo assim, separa esses dois e separa esses. Daí, assim, eu mostrei pra vocês no vídeo. Gente, eu vou contar pra vocês depois quantas peças ela levou, tá? No total. E daí, no final, eu mostrei ele pra vocês. Aqueles tapetes de retalho, tá? Eu peguei na última vez que eu fui pra uma cidade aqui perto. Eu até tinha esquecido de mostrar ele pra vocês aqui no canal, tá? Que são os tapetes de retalho. Eu paguei, gente, R$7 em cada um. E eu fiz o par por 25. Então, como eu fui já na intenção de passear, né? Eu acabei trazendo esses tapetes. Então, deixa eu ver aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4... 4, 5, 6 pares. Foi 6 pares de tapete, tá? Que eu comprei. Então, vezes 7. Foi R$84, tá? Então, desses 84, eu vou tirar 14, que foi 2 que eu fiquei pra Manu, R$70. Então, 5 pares a R$70. Eu vendi um durante a semana. Eu vendi, gente, os 4 na feira, tá? Uma, na verdade, não foi exatamente na feira, né? Mas eu tinha postado foto no status também. E ela perguntou se eu ainda tinha. Então, ela ficou com ele, digamos. Então, foi 3 na feira que eu vendi, tá? Então, ela ficou com um par de tapete desse. Ela ficou com aquela passadeira do tapete de jogo Sofia, tá? Que é a aula da Erika Fernanda. Que foi o desafio do mês passado. Então, na cor marrom. O trilho de mesa vermelho eu acho que é o Sensação, se eu não me engano o nome, que é do crochê da Gi. Um tapete Nina, que eu preciso produzir ele, tá? Tem aula aqui no canal. É o último que eu tinha na pronta entrega, que é cru com laranja. Ela levou um tapete Tati, que era o salmão com bordô. Ela levou um tapete oval laranja, que eu fiz com a base do tapete da Rai, que é aquela base lisa, eu não lembro o nome agora. Ela levou, então, as 2 peças do jogo de banheiro Tati ali, o bege com vermelho, que a outra cliente levou um tapete, essa moça levou os outros 2. E um par de tapete de retalhos, tá? Então, ela levou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças, né? O jogo de lavabo são 2 peças. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, o jogo de lavabo 6 e o par de tapete 7. Ela saiu com 2 sacolas, gente. E acabou minha sacola grande. Aí dela eu coloquei 2 menores.
Não, o dela ainda foi em 2 sacolas grandes, os outros eu tive que repartir. Então, o total dela deu 355. Na verdade, deu... A passadeira Sofia, ela decidiu ficar... Depois que eu passei o cartão, aí o dela passei no crédito, tá, gente? Então, teve um descontinho ali a mais. Porém, pelo valor total da compra, tinha peças ali que estavam paradas há um tempinho. Então, teve uma circulação. Então, apesar disso, gente, valeu a pena, tá? A passadeira Sofia, depois que eu passei o cartão dela, ela falou, eu quero aquela passadeira também, eu vou levar. Vai ficar bom, não sei se ela... Ela falou assim, eu vou colocar na frente do guarda-roupa. Falei, não, até na beira da cama, na frente de um espelho, tudo fica bonito. Então, o dela total, né, o bruto ali, né, deu 355, porém eu recebi 315, tá, gente? Todas as minhas clientes levaram mimos, tá? Ela já me pediu pra salvar o contato dela, já adicionou no Instagram, então assim, ela falou, eu não vou te perder mais. Então foi uma cliente ali que eu fiz. E no final das contas, o marido dela é amigo do meu marido. Então são conhecidos, né? Tempos de futebol. E, gente, ela disse que ela vai querer mais peças. Eu mostrei foto pra ela daquele trilho de mesa mega rosa que eu fiz, ela ficou encantada. Então, gente, depois eu vendi mais um par de tapete de retalhos, tá? Daquele. O que eu falei para as minhas clientes desse tapete? Eu falei assim, olha, ele é ótimo. Como ele é um tapete mais pesado, né? Mais bruto, assim, é para usar como capacho. Então, porta de entrada de sala, para quem tem animais, né? Para deixar para área externa, lavanderia, coisa assim. Ele é ótimo. Assim, vocês levam de crochê para colocar o bonitinho dentro de casa. E esses vocês colocam... mais na área externa, né? Realmente pra quem tem animal, porque eu tenho desses aqui em casa, gente, é perfeito. Então, levou esse. Depois, foi no Pix, tá? Esse par de tapete de retalho. Depois saiu mais um par de tapete desse no Pix também. 1, 2, 3, 4. Isso. O segundo, o terceiro, na verdade, que saiu. Daí foi pra essa moça que viu a foto, né? E daí ela fez o pagamento no Pix. E já em seguida já saiu o último, tá, gente? Desses parzinhos de tapete. Então, foram vendidos todos. Eu fui com 5 jogos. Fui com 4 jogos pra feira. Ou 5. Peraí, gente. 4 jogos, porque eu vendi durante a semana. Pra feira e vendi todos, tá? Aí depois, gente, eu vendi um parzinho de tapete em tons de azul, que é aquele modelo vende, que era azul com bege, tá? E aí depois passou uma conhecida minha, tá? Ela trabalhou comigo ano passado, ela é professora. E dela, gente, foi muito engraçado quando ela chegou, porque ela falou assim... eu tava chegando com meu marido, ela é uma senhora já de idade, tá? Eu tava chegando com meu marido, mas quando eu vi que era tu que tava aqui, eu dei a volta... Aí eu fiquei mais pra lá. Daí agora eu consegui deixar ele lá. Ela tava com a neta dela, bebezinha, deve ter, eu acho que 1 ano por aí. No carrinho, empurrando. Daí ela falou assim, agora eu consegui deixar ele lá e eu vim sozinha pra poder comprar. Daí ela olhou assim as peças. Ela falou assim, eu quero esse ali, mas tu faz pro pagamento? Eu falei, não, eu faço. Porque daí ela já comprou muito de mim ano passado, já. Esse ano eu acho que ela não comprou nada porque ela tá trabalhando em outra escola, tá, gente? Então... Ela ficou com aquele jogo de suplar tulipas, tá? No tom de vermelho, ela levou... Eu tinha 5 peças. Ela levou 6. Mas como assim? Ela comprou 6, quer dizer. Eu tinha 5 prontos. E o sexto eu fiz a base, porém... O antúrio que eu tinha, né? O barbante mesclado ali da Barroco. Ele não ia dar pra fazer esse bico. Então, o que eu fiz? Eu falei pra ela, olha... Se tu quiser ficar... Né, eu separei os 4 pra ela. Eu fiz a R$32... vezes 4, 128. Daí eu falei, R$120, 4 unidades. Dela, mas vai ficar só um, né? Coloca esse ali junto. Eu falei, se eu quiser fechar o jogo com 6, eu tenho mais um em casa, eu finalizo durante a semana e levo pra ti, né? Assim que eu já faço ele, porque eu não fiz porque acabou o material. Dela, tá ótimo, fechou. Então, eu vou somar aqui com vocês, ó. Era pra ser uma venda de 120. Então, ela levou 5 suplá. E daí eu vou fazer o cesto, né? Fazer só as tulipinhas do cesto pra levar pra ela. R$192, né? Reduzir pra 190. E daí ela vai me pagar no pagamento, tá? Mas essa é uma venda certeira, né? Que ela levou
E a minha última venda, gente, foi o tapete Rafaela verde, tá? Que foi uma senhora que ela passou ali, ela olhou os tapetinhos, eu falei que tinha os de 25 dela, falou assim, eu vou achar minha filha e depois eu volto pra ela me ajudar a escolher. E dela veio, escolheu, então, o Rafaela verde, tá? Que ele era cru, verde musgo e cru. O outro tapetinho dele eu vendi na outra feira da outra semana, tá? E, gente, eu vou somar aqui o valor total junto com vocês, tá? Porém, eu vou passar o valor total, o valor bruto, tá? Eu não vou calcular aqui o desconto do cartão que teve, tá? Ó, 120 mais... Ai, se eu somar certo, tá bom, né? Mais 160, mais 110, mais 355, 75. Olha só o valor que deu, gente. Ai, eu somei errado, então. Não, tá certo. R$ 1.095. Eu tô sem caneta aqui, mas eu já vou somar, vou anotar aqui depois o valor. Então, R$ 1.095 nessa feira, gente. Se eu tivesse mais esse tapete de retalho, eu acho que eu teria vendido, tá? Quem sabe começo do mês eu vou buscar mais. A gente aproveita, passeia, né? E trazer mais tapetes. Mas assim, na última semana de julho eu vendi 214. Na outra semana, eu não calculei o valor aqui, peraí, gente. Foi 200 mais 70 mais 25. Por que que eu coloquei aqui que foi 200? Porque, gente, eu coloquei nessa outra feira que teve dia 9/8, eu fiz uma ação de vendas dos panos de prato, então eu somei junto com a feira, tá? Então, como eu tive esse valor alto de vendas aqui, né? Então, eu comprei algumas coisas, porque nessa feira ela tinha brechó, tinha bijuterias, tinha alimentação, né? Então, assim, a gente teve gastos também. Mas foi um gasto ali, digamos que foi um investimento, né? Assim, porque a gente teve um retorno grande também. Então, assim, a gente tem que ajudar, né, as outras tendas ali, o pessoal, né? A gente se ajudou. Teve um momento que eu passei, teve uma das tendas do lado da minha ali, das barracas, que não tinha maquininha de cartão. Então, eu passei o cartão para ela, perguntou se eu poderia passar, né, no meu cartão e depois passar o valor para ela, porque a senhora que queria comprar tava só com o cartão, né, não tinha como fazer Pix. E daí eu passei para ela, assim, sem problema nenhum. Depois ela falou, não, tu me passa o valor com desconto da maquininha, né, desconta a taxa ali, não tem problema nenhum, para não perder a venda, né, gente. Então, foi um dia muito abençoado. Eu fiquei lá até 5 horas, pertinho das 5 ali, o pessoal já começou a ir embora, tá? Era pra ficar até as 5h30. Então, deu umas 5h30, 5h40, eu já tava com tudo desmontado, já tava indo embora. Então, eu cheguei em casa, gente, exausta, porque eu mal fiquei sentada, foi bem pouquinho tempo. E quando eu sentava, chegava alguém pra olhar as peças, eu parava tudo e ia atender. Foi a minha família lá, né? Meus pais, minha irmã tava aí, que mora na cidade vizinha, tava aí, foi lá também, meu irmão com a minha cunhada. A família do meu marido foi lá também, dar uma volta. Então, assim, gente, só a nossa família que foi lá já parecia que tinha um arrastão, porque quando eu chegava todo mundo junto e ia embora todo mundo junto. Mas foi um evento muito abençoado, graças a Deus, né? E vai ter mais eventos desse, tá, gente? Elas já avisaram que não é pra sair do grupo do WhatsApp ali, porque vai ter mais eventos, tá? Então, aguardem que vai ter mais edições no bairro, né? Ações, mais eventos da ação no bairro. Gente, eu tô até gaguejando já. Mas é isso, ficou um videozinho longo, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like e comentário aí pra ajudar, tá bom? E bora produzir muito, né, gente? Porque tem que repor essas peças. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.